continuar falando dessa greve. Quem está com a gente, né, o nosso comentarista das terças-feiras, que extraordinariamente hoje está aqui na sexta-feira, também por conta dessa semana extraordinária que a gente está vivendo aqui, né? Olá, doutor Eduardo, tudo bem? Bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez, viu? Estou sempre bem, né? Bom dia, graças a Deus, que bom. Eu faço com que o dia seja realmente bom. Isso é uma boa notícia. Mas a gente tem que ter esse dom mesmo, né? De transmutar essa energia pesada que muitas vezes vem, né? Do tudo que acontece na cidade para uma situação bacana, para que a gente consiga viver adequadamente. Mesmo porque eu me sinto morando na Normandia, entendeu? Como eu me sinto, eu não preciso morar na Normandia para me sentir, né? Estar na Normandia necessariamente, né? Então vamos pensar que nós estamos na Normandia, nós não temos nenhum problema, imagina. Vem por aí. Vamos tentar, né? Bom, vamos lá, vamos falar dessa greve dos metroviários, porque é uma situação... São Paulo, a gente pode considerar hoje uma panela de pressão nesse sentido, principalmente quando a gente fala em transportes públicos, né? Porque quando tudo está dentro dos padrões da normalidade, que já não é muito normal, porque as pessoas sofrem muito, não estou contando nenhuma novidade aqui, muita gente vive isso no seu dia a dia, independente se está no carro, se está no ônibus, se está no metrô, se está nos trens da CPTM, realmente o sofrimento não é pouco. Quando sai uma vírgula fora do lugar, aí o caos fica instaurado, né? A gente percebe não só em qualquer segmento, né? Greve nos ônibus, greve no metrô, realmente a gente percebe que o caos fica instalado na cidade. Então, é uma coisa meio confusa, fica até difícil manter uma opinião em cima disso, né? Sobre a legalidade ou não, ou se a gente apoia uma greve nesse sentido ou não. Porque ao mesmo tempo que as pessoas têm o direito de fazer greve, de optar aí por ter uma melhor condição de trabalho, melhores salários, é um direito de cada trabalhador. Mas o prejuízo é tão grande, né, doutor Eduardo, que fica muito complicado a gente ter uma opinião tão concreta, né? Dá vontade de ficar em cima do muro às vezes. Poxa, o trabalhador tem direito, mas o consumidor também, que é quem está pagando a conta, né? Dos dois sentidos, no dia a dia e também financeiramente falando, né? Nós somos os patrões do metrô e o negócio não funciona, é uma coisa muito estranha, né? Regiane, o problema é assim, a Constituição, ela dá, ou seja, ela garante o direito de greve. Entretanto, existe uma ressalva que fala dos serviços essenciais, né? E, obviamente, transporte público é um serviço essencial. Segurança, saúde, transportes públicos. Se você pensa, saúde, transporte, essas coisas, ou seja, então, em matéria de transporte é um serviço essencial. É óbvio que os metroviários têm todo o direito de fazerem greve, de reivindicar aquilo que efetivamente eles se sentem prejudicados, né? Ou seja, então, apesar de que o aumento de 30% é bastante, né? Vamos combinar. Mas o que acontece é o seguinte, o problema não é o aumento, é a reposição dos últimos anos, né? As pessoas às vezes não conseguem explicar direito por que eles pediram 30%. Por que estão pedindo tanto? Na verdade é a reposição das perdas salariais. Aliás, não só os metroviários, mas todos os brasileiros tiveram perdas, né, salariais nos últimos anos. E nem todo mundo está tendo isso. Porque não se repassa o valor integral. Eixo, né? Então o que acontece? Então, apesar da Constituição prever dessa forma, você tem o problema dos serviços essenciais. Agora, não se proíbe. Por quê? Porque na verdade não existe nada proibindo de fazer greve, né? Ou seja, o que você pode fazer é o seguinte, se ela é abusiva ou não é. O que o governo quer, e foi o que o governo fez, entrando com um pedido, uma liminar, e que foi concedida pelo TRT, pela juíza do TRT, aonde ela garante, isso no papel, obviamente, 100% no horário de pico e 70% no decorrer do dia, com uma multa pecuniária de 100 mil, ou seja, uma multa de 100 mil reais que será aplicada ao sindicato. Essa foi a posição de uma decisão judicial que saiu esta semana. Agora, é óbvio que nós temos que pensar da seguinte forma. Ontem tivemos aí uma tentativa de uma audiência de conciliação entre os metroviários e também os sindicalistas, e a juíza tentou intermediar, chegar a um ponto comum para que a greve fosse interrompida e voltasse à normalidade. Agora, uma coisa há de se falar, aquela bronca que a juíza deu no sindicalistas, né, dizendo que decisão judicial é para ser cumprida, aquela coisa, eu acho que aquilo lá foi um pouco exagerado, mesmo porque nada é proibido, tudo é permitido. O que você tem que arcar é com as consequências. Se ela
deu aquela decisão, aquela liminar e impôs uma multa de R$100 mil, cabe aos metroviários, aos sindicatos, enfim, às pessoas, aos grevistas, né, ou opinarem em pagar a greve ou, eventualmente, pagar a multa ou manterem a greve. Eles mantiveram a greve. Por quê? Porque, na verdade, apesar de ter sido, os índices são muito próximos, né? Porque o metrô chegou a 8 ponto alguma coisa, 8,9. E os trabalhadores baixaram também para 12. Abaixaram para 12 alguma coisa, 12,2. 12,2. E a reivindicação deles era 35% no início, né? Então, o que acontece? Tem que ter uma convergência nisso, ou seja, tem que chegar num ponto comum, porque a sociedade efetivamente paga por essa questão. Agora, os grevistas também deram, o sindicato também deu uma alternativa para o metrô. Se vocês não querem que nós façamos greve, então faz o seguinte, libera a catraca, né? Ou seja, catraca livre, para que as pessoas possam, obviamente, porque aí o que ocorre? Aí o prejuízo é no bolso, e dizem que a parte mais sensível do homem é o bolso. Mas aí o que o metrô fez? Imediatamente não concordou com a catraca livre. O secretário de Transportes, inclusive, deu uma entrevista hoje de manhã dizendo que ele achou até demagogia da parte do sindicato, né, dar esse tipo de opção, né? Afinal de contas, existe todo um ônus, né? Isso foi a justificativa do secretário. Vamos comentar essa posição do governo, né, em cima dessa greve, que eles querem, como se eles quisessem sair de bonzinhos em cima dessa história, já que eles estão prejudicando a população, tipo, passaram a bola para a Secretaria dos Transportes, para o governo do estado, tipo, paga a conta aí, né? Eu acho que a conta tem que ser dividida, porque quem está pagando é só o consumidor, né? Eu sempre digo, Regiane, não tem gente boba nessa história toda. Não. Né? Então esse negócio de falar assim, porque o outro é demagogo ou não é, eu acho que aí é uma questão de cada posição, cada um tem uma posição, e eu acho que tem que respeitar o posicionamento das pessoas. Vamos conversar nesse momento, doutor Eduardo, com o Luiz Antônio Pacheco, ele é presidente do metrô, ele está na linha com a gente para dar alguns esclarecimentos aqui para o Revista da Cidade. Olá, Luiz, bom dia, tudo bem? Oi, Jean, bom dia, prazer falar com você, com os seus telespectadores. Prazer é todo nosso, bem-vindo, viu? Bom, antes de mais nada, eu gostaria que o senhor desse um panorama para a gente do que exatamente está funcionando na cidade. Quem ainda não saiu de casa pode contar com quais estações, com quais linhas do metrô funcionando neste momento? Bom, nesse momento o metrô está operando com as suas 5 linhas, as 4 linhas operadas pelo metrô, com o apoio do metrô, e a linha 4 pela concessionária. Logicamente que algumas linhas do metrô não estão operando na sua capacidade plena, mas nós temos a linha 4 e a linha 5 operando na sua extensão total, e as demais linhas nós estamos operando alguns trechos. Nós estamos com 36 estações de aberto nesse momento. Fica à vontade, doutor Eduardo. Bom dia, doutor Luiz Antônio Pacheco, que é presidente do metrô. Eu só gostaria de saber, eu acho que isso é uma dúvida de todos os usuários do metrô, né, sobretudo. Qual será a postura dos executivos do metrô, ou seja, do governo, se essa greve persistir? Né? O que o metrô vai fazer? Eu quero complementar essa pergunta também, para que o senhor estenda um pouco mais a resposta. Caso essa greve continue ao longo da semana que vem, que a gente vai ter uma demanda muito maior, os turistas estão chegando na cidade. Caso essa greve permaneça até a abertura da Copa do Mundo, o que vai acontecer na cidade, o que vai ser feito? Bom, primeiro é o seguinte, a greve, a partir desse momento, nós estamos em dissídio coletivo, nós pedimos o julgamento da abusividade da greve, ou seja, a ilegalidade da greve, e a partir do julgamento do dissídio, nada mais a fazer. Agora é esperar a decisão judicial. A partir da decisão judicial, a decisão tem que ser cumprida. Se os funcionários que estão, os grevistas, não retornarem ao trabalho, é uma situação de responsabilidade pessoal de cada um deles, do sindicato e da responsabilidade pessoal de cada um deles. Eu não posso fazer nada com relação à atitude pessoal de cada um. O metrô está funcionando, a partir do momento que você não tiver aí mais a interferência dos funcionários, dos grevistas na operação, você consegue ampliar essa operação, o metrô vai tocar a sua operação na semana que vem, na íntegra, e vamos tentar cumprir todos os nossos compromissos com a cidade. Esperamos que após o julgamento da greve e do dissídio, os funcionários tenham a responsabilidade e retornem ao trabalho. Só mais um questionamento do doutor Luiz Antônio Pacheco. Mas o Ministério Público, ele pediu, ele na verdade restringiu que a greve seja declarada simplesmente abusiva, né? Ou seja,
e depois aguardar uma posição da justiça. Nós temos 4,5 milhões de pessoas sem transporte. O senhor disse que tá funcionando, mas não está funcionando, não tem nem 50%, né, funcionando. Então, eu queria saber o seguinte, independentemente da decisão da justiça, porque eu acho que a decisão da justiça, ela pode ou não ser cumprida, aí depende muito de quem acolhe, acata ou não. Qual será o plano B do metrô? É isso que eu quero saber e que eu acho que todo telespectador também quer saber. Mas é o que eu disse, Eduardo, você tem, a partir do momento que a greve está deflagrada e você está em processo de dissídio, julgado o dissídio, cabe aos funcionários retornarem ao trabalho. Na eventualidade dos funcionários não retornar ao trabalho, eu não terei esses funcionários para operar o metrô na plenitude da capacidade. Nós vamos ter que continuar operando o metrô da forma que nós estamos operando esse. Hoje, não acreditamos, pelo histórico do metrô, pela qual tem de 46 anos e pelo histórico de outros movimentos que nós tivemos no passado, que essa situação vai perdurar após o julgamento do dissídio e da greve. Agora, eu não posso me antecipar o cenário. Se perguntar o que acontecerá na semana que vem, se os grevistas continuarem em greve, nós vamos fazer todo o esforço como nós estamos fazendo, continuar operando o metrô como nós estamos operando hoje. Você disse, mas não está na plenitude. Mas a partir do momento que nós não tivermos a interferência dos grevistas na operação, ou seja, buscando prejudicar a operação, né, porque a partir da ilegalidade da greve ou do julgamento do dissídio, o metrô tem a possibilidade de outros mecanismos de afastar esses profissionais e proibir, inclusive, a entrada deles na companhia, de tal maneira que eles não prejudiquem as ações. Hoje, em função de lei de greve, já que a greve não está declarada ilegal, é mais difícil a nossa ação. Existe a possibilidade das manifestações no Estado democrático de direito. Agora, é uma situação para a semana que vem que nós preferimos não acreditar que isso vai acontecer. Agora, se acontecer, o metrô vai estar presente como estamos hoje e vamos tentar ampliar a nossa operação. Eu não tenho nada mais a fazer nesse momento do que preparar a companhia para a situação de emergência na semana que vem. Luiz Antônio, a catraca livre não é uma opção para esse momento. O metrô não vai arcar com esse ônus. A catraca livre é uma bobagem que o sindicato fala. Primeiro que o sindicato ele não tem o poder de decidir, como disseram ontem, de abrir mão de salário para que compense o prejuízo, a perda de arrecadação do metrô. Eles não podem falar a decisão de renúncia de salário, a decisão individual dos funcionários, de cada um dos cidadãos. Do ponto de vista do metrô, segundo, existe uma inconsistência nisso. Realmente o metrô não consegue cumprir e atender as demandas totais dos trabalhadores, porque nós temos questão de receita. Se eu perco receita, se a companhia perde receita, mais distante ela fica da possibilidade de atender. Terceiro, isso aqui é uma companhia pública, eu não tenho a diretoria, não tenho o poder, a capacidade, a prerrogativa de renunciar à receita. Eu vou ser amanhã acusado criminalmente. Amanhã qualquer pessoa, o Ministério Público, pode me demandar uma responsabilidade em função de ter aberto mão de uma receita que não é minha. Então não é tão simples, é um discurso, né, simplista, mas que não se aplica, não dá para se fazer isso, não é dessa maneira. Realmente é uma situação bem delicada, bem complicada, porque você está olhando por um lado, pelo lado do prejuízo, o lado do ônus que o metrô teria, mas cada vez que a gente ouve as histórias individuais das pessoas, quem realmente está levando um prejuízo maior nessa história toda, que é a população, realmente a coisa fica bem complicada, muda de figura e a gente percebe a necessidade de uma urgência na solução desse problema, seja essa solução qual for, né? E seja quem pague o custo, mas menos a população. A gente ouve história de pessoas que estão há um ano esperando uma consulta, por exemplo, no sistema público de saúde, vai perder essa consulta, tendo um problema grave de saúde, porque não vai conseguir chegar por conta do problema todo que essa greve gerou. A gente ouve pessoas que estão perdendo entrevistas de emprego, enfim, situações realmente importantes, situações pessoais, que isso vai gerar uma séria consequência na vida dela. Quer dizer, esse tipo de conta o metrô também não vai pagar. Então, a gente realmente faz votos, Luiz Antônio, de que essa situação se resolva o quanto antes, né, doutor Eduardo? Eu espero que sim, né? Desculpa. Pode completar, Luiz. Não, Regiane, olha, eu volto a dizer, nós estamos aqui trabalhando, nós temos hoje mais de 1.000 pessoas de áreas administrativas, outras áreas não operacionais trabalhando para manter a companhia funcionando, essa linha funcionando. Um esforço muito grande, eu estou desde as 4 horas da manhã aqui no Centro de Controle Operacional, como secretário, toda a diretoria metrô envolvida, todos os recursos que nós podemos mobilizar para poder manter a companhia funcionando, nós estamos mobilizando. Eu não posso
eu não tenho forma de obrigar os demais funcionários a participar da ação do metrô. Então o esforço está sendo feito, nós sabemos, reconhecemos a dificuldade que estamos trazendo para a sociedade, se traz para todo o povo da cidade de São Paulo essa situação, e nós estamos tentando minimizar. Eu não posso fazer nada mais nesse momento do que isso. Com relação à catraca livre, volto a insistir, essa não é uma prerrogativa, eu sou presidente de uma companhia, essa não é uma prerrogativa que eu tenha. Essa não é uma companhia privada. Se fosse uma companhia privada que eu estivesse enquanto dono dela, dizendo eu vou abrir mão do meu lucro, da minha receita, em favor de uma outra questão, é um direito que eu tenho, a empresa é minha. Eu não tenho direito, eu não posso fazer isso, eu não posso legalmente. A empresa não é minha, eu não posso chegar e falar assim, eu vou abrir mão da catraca. E nem o governador tem esse poder de fazer. Tá certo? Você não é responsabilizado pela lei de responsabilidade civil, fiscal. Civil também. Presidente. Eu não tenho essa prerrogativa, você precisa entender que essa não é uma alternativa viável, porque o dinheiro não pertence a uma empresa, não pertence aos diretores do metrô. Não posso fazer isso, é muito simplista esse raciocínio. Presidente, só um questionamento, o senhor está falando a respeito da questão de não liberar a catraca livre, mas o metrô está tendo prejuízo com essa greve também. Ou seja, ele está deixando de transportar as pessoas, deixando o prejuízo está sendo o mesmo. É por isso que eu não consigo ver essa relação, a justificativa do senhor. Eduardo, vocês são pessoas de bem, e vocês também têm as vidas de vocês e as responsabilidades que dão. Volto a insistir. Eu não tenho a prerrogativa, enquanto diretor, presidente do metrô, eu não tenho esse poder, eu não posso abrir mão. Alguém tem que me dar esse poder, eu não tenho esse poder. A diretoria do metrô não tem a prerrogativa de fazer uma renúncia de receita. Não existe possibilidade. Se houvesse uma lei, que agora fosse para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, votasse uma lei rapidamente que fala, está liberado o metrô da receita desses dias, nesse momento eu não tenho como fazer. Se eu fizer isso, eu serei pessoalmente responsabilizado. Eu e os demais diretores do metrô. E eu não entendo que essa seja a solução do problema. Isso que o sindicato quer, eles vão estender essa situação indefinitivamente, porque eles não têm nenhuma responsabilidade de voltar. Começa a gerar também questões econômicas da companhia. Não é um caminho viável do ponto de vista legal. Eu não tenho mecanismos de abrir mão da receita. É um discurso, mas ele não é possível de implementação. Eu sei que as pessoas pensam que é simplesmente o Estado perder 5 bilhões de reais ou 6 milhões de reais por dia. Mas como eu faço isso? Quem autoriza a se fazer isso? O governador não pode autorizar, não é tão simples como as pessoas pensam. Você abrir mão de agora, se eu estou perdendo para o outro lado, é verdade, tem verdade, que se cai a arrecadação, o metrô está, mas nós estamos fazendo todo esforço. Isso não é um ato de vontade minha, ilegal, é um ato da vontade de terceiro. Nós estamos trabalhando no sentido de minimizar. Mas eu não tenho poder de fazer, as pessoas precisam entender isso. Essa alternativa não existe. Existe um discurso político do sindicato, que quer criar uma situação de confrontação, de desconforto para o governador e para o Estado, no sentido de fazer uma permuta que não é possível. Consultem outros juristas, consultem outras pessoas, né? E perguntem se há possibilidade da diretoria do metrô, de uma companhia que é uma sociedade anônima, regida pelas leis do país, se eu posso simplesmente decidir de que eu vou abrir mão de uma receita com a receita pública. Eu não tenho essa possibilidade. Eu quero agradecer a sua participação aqui no Revista da Cidade. Foram muito importantes os seus esclarecimentos aqui, a sua participação, para que a população entenda um pouco mais todas as posições, por isso que a gente abre o espaço aqui. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. A gente realmente continua aí fazendo votos para que essa greve termine o quanto antes, né, que as pessoas aí tenham o menor prejuízo possível dentro desse contexto todo. Obrigada pela participação, viu, Luiz? E é claro que a gente também está aberto para todos os lados, né, da questão. Se de repente alguém do sindicato também fizer contato com a gente aqui no Revista da Cidade, quiser colocar sua posição ao seu lado, claro que estaremos abertos também a todas as participações, tá bom? Daqui a pouco a gente continua falando sobre esse assunto. Vamos voltar a continuar. Voltar a continuar é ótimo. Vamos continuar a falar do assunto greve. Tivemos aí um bate-papo bem importante, né, para ouvir a posição do metrô. E como eu falei, eu gostaria também de falar com alguém do sindicato, se algum representante quiser entrar em contato com a gente, estiver acompanhando a revista, nós também estamos tentando aí com a produção. Eu gostaria de fazer os mesmos questionamentos que nós fizemos também para o pessoal do sindicato, porque são os dois lados que estão gerando esse conflito e a população está no meio, né, doutor Eduardo? Você se convenceu? Não. Enfim, né? Esse que é o problema. Eu não consigo me convencer dessa. Porque, na verdade, nem a população, muito menos ainda. Claro. Então, eu acho que a partir do momento que a pessoa fala, não tem o que fazer,
Eu não preciso nem falar, eu não preciso nem falar mais nada, né? Eu acho que o silêncio fala tudo, né? Ou seja, como não pode fazer? Tem que fazer alguma coisa. Ninguém senta numa cadeira por nada. Ou seja, se a pessoa senta no lugar, porque ela tem competência para sentar. Se bem que tem muitos que não têm competência, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que tem que ter uma solução, tem que ter uma resposta. O que nós vamos fazer? Qual é o plano B? Nós vamos fazer isso. O governador resolveu fazer isso. Vamos trabalhar. Ou seja, porque o menos afetado, o que tem que ser menos afetado nessa história, a população não pode ser prejudicada mais do que já foi. Mas o ponto é, por que a greve não foi considerada ilegal ainda? Porque ele tocou num ponto muito importante. A partir do momento que a greve é considerada ilegal e os trabalhadores não voltam ao trabalho, aí sim a empresa tem alguma coisa para fazer contra esses funcionários que estão burlando uma decisão judicial, que é deixar 70% das linhas funcionando nos horários que não são de pico, no horário de pico 100% das linhas, essa determinação. E não estão cumprindo. Ela não foi considerada ilegal, porque considerando eles podem aí dar um destino para esses funcionários que não estão cumprindo e de repente abrir contratação, colocar a gente para trabalhar. Isso seria um plano B. Mas deixa eu dizer uma coisa. Primeiro que a greve não vai ser considerada ilegal. Não vai ser considerada ilegal porque como é que você vai proibir alguma coisa que nem a Constituição proíbe? Né? Ou seja, o que existe é o que eu estou dizendo. As pessoas. Fica ambíguo, né? Por que o Ministério Público pediu abusiva? Uma coisa é algo ser abusivo. Outra coisa é ser ilegal, entendeu? Aqui é o seguinte, a greve pode até ser considerada abusiva. Entretanto, a ilegalidade é algo que na minha compreensão jurídica, eu não consigo entender isso. O que pode ter uma pena. Né? Eu acho que a pena maior já está acontecendo. Qual é a pena maior? Não são os 100 mil reais que vai ser aplicado. Mas, sobretudo, eu acho que a pena maior é a que a sociedade está pagando por isso. O metrô de São Paulo, que começou a ser construído na mesma época do metrô do México, o México tem 300 quilômetros de metrô. São Paulo tem 60 e poucos quilômetros. Tem 60 e poucos quilômetros e muita coisa para explicar. Até para concluir. Então, o que acontece? Se você tivesse 300 quilômetros de metrô em São Paulo e tivesse uma greve, você teria pelo menos 150 quilômetros de metrô funcionando. Hoje você tem 60 quilômetros e só metade funcionando, metade das estações. Nós temos 60 e poucas, 62, 64 estações. É nada perto de uma cidade como essa. Por isso que a cidade trava. Então, essa é a razão. Agora, eu não sei o que vai dar, o que vai acontecer. Hoje é uma sexta-feira. Hoje é um dia decisivo, de qualquer forma, né? Vamos esperar. Quinta-feira tem feriado e começa a Copa. Então, vamos ver o que acontece. A sociedade já está pagando. Terça-feira estaremos por aqui, doutor Eduardo, com certeza a gente vai voltar a falar sobre isso. Eu espero que a gente esteja aí anunciando o fim da greve, ou então a gente vai, né, comentar sobre essa greve como uma coisa do passado, é o que eu espero, tá? Na terça-feira a gente consiga falar de outra coisa. Obrigada mais uma vez pela participação, eu que agradeço, viu, doutor Eduardo? Obrigado. Contatos através do Facebook 500melhoresjures.com.br. Muito obrigada. Aquele fim de semana para você, um ótimo final de semana você também. Para todos nós. Até terça-feira. Obrigada. Um beijo, tchau.